E vamos dar início ao nosso webinar. Entretanto, já chegaram mais pessoas e penso que é um bom momento para começar. Temos que respeitar o tempo, temos que respeitar Saturno. Vamos lá a isso. Eu sei que a maior parte de vós que estão aqui entendem que os planetas e os seus efeitos têm correspondência com a vida na Terra. Sabemos que o Sol é o centro do Sistema Solar e que é exatamente o magnetismo do Sol que mantém os planetas em órbita. Podemos dizer que o Sol é como se fosse o foco de toda esta dança planetária. É à volta do Sol que tudo se passa e no fundo o Sol é todo o centro integrador da energia dos restantes planetas. Portanto, todos contribuem para o Sol, todos contribuem para o desenvolvimento da consciência, porque todos os planetas são refletores da energia solar. O Sol é um único planeta que nós chamamos de planeta, é um astro, é uma estrela, não é um planeta, mas com luz própria. Apesar de todos nós termos um mapa natal correspondente ao momento do nosso nascimento, o movimento planetário é contínuo, portanto, mantém-se um trânsito, mantém-se um movimento constante dos planetas. Enquanto que no nosso mapa natal é uma fotografia, não é daquele instante em que nós nascemos, os planetas continuam em movimento. Eu estou só aqui a confirmar algumas questões que me estão a colocar. Okay. Portanto, estes trânsitos vão ser fundamentais para quê? Para que nós não cristalizemos a nossa matriz de nascimento, para que nós não possamos evoluir. Portanto, os trânsitos permitem exatamente que o homem possa se atualizar e evoluir. Eles impulsionam-nos, confrontam-nos e desafiam-nos para que possamos trabalhar o quê? A nossa consciência. No fundo, é esse o objetivo. E ainda, apesar de todos aqui provavelmente já terem uma ideia da simbologia associada ao planeta Saturno, talvez seja importante começarmos exatamente o webinar relembrando a importância deste maravilhoso astro, a que não é um astro que muitos gostem, não é? Mas eu carinhosamente chamo Saturno o Senhor dos Anéis. Então, no fundo, até à invenção do telescópio no século XVII, o Sistema Solar era apenas conhecido até Saturno. Portanto, nós não tínhamos noção da existência dos 3 planetas para lá de Saturno. Não poderiam ser vistos a olho nu. Isso significa que Saturno definia a barreira e os limites do Sistema Solar antes da descoberta do telescópio. No fundo, a descoberta dos transpessoais foi relativamente recente, se pensarmos até que o homem, por exemplo, conhece os astros desde sempre, nem que seja a Lua e o Sol, não é? Para além disso, astronomicamente, Saturno é o único planeta que tem 4 anéis extraordinariamente finos e organizados e que desafiam a lei da física, tendo em conta que eles apresentam uma ordem perfeita e uma simetria excepcionais e, portanto, esta simbologia é importante para tudo aquilo que o Saturno representa. O movimento do Saturno enquanto planeta, enquanto astro, é calmo e lento. E por algum motivo, não é? Por esse motivo ele é conhecido como o Deus do Tempo. Da mesma forma que nós temos esta evidência astronómica, nós podemos também falar astrologicamente que Saturno obriga-nos a funcionar dentro dos limites e, essencialmente, a aprender e a aceitar esses limites, a defini-los, a aceitar o tempo, a sermos organizados e responsáveis pelas escolhas que fazemos e pela nossa própria vida. No fundo, o Saturno representa os testes que levam o homem à aprendizagem. Ele fecha tempos de acumulação de saber. O que a descoberta de Urano nos mostra é que sem a consciência daquilo que Saturno nos pede, não conseguimos ser livres. Nós não gostamos muito do Saturno, não é? É chato, é aborrecido, é amassador, mas a verdade é que sem Saturno, sem ele, não há liberdade. Porque liberdade não significa fazer aquilo que bem se entende, sem querer saber das consequências dos nossos atos. E aqui temos mais uma vez Saturno. É entender a lei e a ordem, e só assim podemos ser livres. Portanto, Sagitário e Capricórnio antecedem o Aquário. Saturno vem antes de Urano no Sistema Solar.
E ambos são regentes de Aquário, portanto, não há liberdade sem Saturno. Saturno ajuda-nos a consolidar, ele torna real, exige disciplina, responsabilidade, maturidade, trabalho, ensina pela experiência, pela aprendizagem das consequências dos nossos atos. No fundo, ele é o saber transformado em sabedoria, e por isso mesmo é que é um mestre, não é? Obviamente que na sombra, se nós não integrarmos aquilo que o Saturno representa, ele torna-se o carrasco, e daí ter a má fama que tem e ter tantos inimigos. Era o planeta que tem mais inimigos. Saturno entra em Sagitário a 23 de dezembro de 2014. Ele a 15 de junho de 2015, por movimento retrógrado, volta a entrar em Escorpião e regressa a Sagitário a 18 de setembro de 2015. E vai permanecer neste signo até 20 de dezembro de 2017. Nós não podemos falar da entrada de Saturno em Sagitário sem nos recordarmos daquilo que ele representou durante a passagem em Escorpião. Ele ainda está em Escorpião, não podemos falar como se ele não estivesse. E de facto não podemos esquecer daquilo que ele simbolizou. A passagem de Saturno em Escorpião forçou-nos a enfrentar as barreiras emocionais e psíquicas que no fundo nos mantinham na escuridão. Ele, ao ingressar em Sagitário, obriga a enfrentar barreiras filosóficas, éticas, morais, legais, inclusivamente, que nos impedem de dar o voo da águia, não é? De voar mais longe, de todos os medos que nos impedem de abrir os horizontes. Depois de Escorpião, depois de termos que deitar muita coisa por terra, de termos enfrentado N crises, de termos perdido coisas, pessoas, relações, objetos, de termos perdido aquilo que desejávamos. Sim, Graça, já começámos. Eu peço desculpa que eu estou só a responder aqui a uma colega. Bem, continuando. Estávamos a falar de Saturno em Escorpião e da necessidade de, em Escorpião, termos que aprender a perder. A perder relações, a perder ligações, a perder tudo aquilo que já não contribui para a nossa evolução. Tudo coisas que considerávamos que precisávamos, mas que ainda assim poderíamos estar renitentes a abrir mão. Portanto, todas as nossas obsessões tivemos que enfrentar com Saturno em Escorpião. Vimos que a única coisa verdadeira que ficou da passagem de Saturno em Escorpião foi um espaço livre. É esse o objetivo de Saturno em Escorpião. É aprender a perder aquilo que já não serve. Ok? Ao aprendermos a perder, criamos espaço livre para deixar entrar outras coisas mais ricas, mais férteis. Agora, com Saturno em Sagitário, o que nós precisamos é validar e testar se aquele sistema de crenças e tudo aquilo que para nós é verdade e nos guia, se ainda funciona. Se essa estrutura é válida, porque o Sagitário fala de um sistema de crenças, não tem que ser religioso, é aquilo em que eu acredito, é aquilo que me faz sentir orientado. São os valores éticos e morais pelos quais eu defino a minha vida. Que limites, com Saturno, que limites existem no nosso sistema de valores? Que limites existem no nosso conhecimento? Depois de tudo pelo qual nós fomos forçados a passar, com Saturno em Escorpião, é necessário, é urgente uma nova visão, ou pelo menos alguns ajustes na visão que nós temos da vida, para que a nossa vida tenha um novo ou um ampliado significado. Com Saturno em Escorpião é motivo para dizer que nada é igual depois da morte.
O escorpião representa exatamente isso, não é? A morte. Com a entrada de Saturno em Sagitário, é tempo de deixar para trás todos os cacos e pedaços daquilo que partimos e desfizemos em Escorpião e usar a sabedoria dessa experiência para construir e estruturar o caminho que temos a tomar daqui para a frente. É importante entender que os trânsitos planetários não estão cá para nos fazerem favores. Eles são altamente impessoais. Funcionam como executores das leis universais. Para mim é isso que os trânsitos representam. O mestre Omran costuma dizer, ele já não está entre nós, o seu corpo físico, mas o seu ensinamento continua e perdura pelo tempo. Portanto, é como se estivesse tão presente como se estivesse vivo. Diz que Deus não tem tempo para andar a ver e fiscalizar aquilo que andamos a fazer. Por isso, Ele criou leis para que nos apercebamos das consequências dos nossos atos. No fundo, essas leis garantem a homeostase do cosmos, que no fundo é onde nós estamos inseridos. Funcionam como um processo de autorregulação. Por isso, talvez muitas pessoas pensam que com a entrada de Saturno em Sagitário vai haver um alívio de pressão provocado pela sua passagem em Escorpião. Agora, devemos nos questionar por que razão é que o universo haveria de nos presentear com o que quer que seja se não soubermos antes fazer o trabalho que nos foi pedido. O trabalho é nosso, no fundo estamos a falar de Saturno, e principalmente estamos a falar de Saturno, é um planeta que não tem promessas antes que haja trabalho. O fogo do Sagitário, o fogo deste signo, o fogo que tanto esperamos, o fogo da fé, aquele fogo que nos traz o vislumbre de um horizonte mais sorridente, o entusiasmo por algo deslumbrante, isso tudo apenas acontecerá se tivermos obedecido às leis, e cada signo tem as suas leis universais. Em Escorpião, falamos da lei da circulação. Se não fizermos circular a energia, se pelo contrário ela esteve parada, exatamente como um pântano, tem as águas paradas a apodrecer, como podemos esperar que quando Saturno entra em Sagitário sejamos puxados para o céu? Não poderemos estar à espera de voar com tanto peso agarrado. Logo com Saturno não existe planeta mais pão queijo como este, não é? Saturno colhe exatamente o que semeias. E ainda assim continua a ser algo impessoal, não é nenhum castigo. Saturno é conhecido como o Senhor do Karma, não é? E portanto, talvez esta fama tão pesada deste planeta, ele é responsável pela aplicação da lei do Karma. Nunca é castigo, é a responsabilização. É apenas regulação homeostática. Colhes exatamente aquilo que semeias. Sempre que nós temos um planeta a ingressar num signo, apesar disso ser um novo início para aquilo que essa energia representa, ele carrega consigo toda a experiência e a proposta dos signos anteriores. Portanto, é uma acumulação. Significa que tem que haver um trabalho já feito de trás. É um processo contínuo. Portanto, quando nós falamos de Saturno em Sagitário, não significa que bom, já nos safámos de Saturno em Escorpião, fantástico. Pelo contrário, com Saturno em Sagitário seremos julgados e avaliados pela limpeza que fizemos durante a sua passagem em Escorpião. Ou, se pelo contrário, ainda temos os pés presos na lama. Quão fácil, e isto é o que devemos perguntar, quão fácil é a passagem das profundezas para o céu, do submundo de Hades, que é Escorpião, que é o mundo de Plutão, para o mundo de Zeus, Júpiter. Seremos testados com relação aos nossos valores éticos e morais, pela retidão com que vivemos a vida. Se existe fogo em nós para iluminar a escuridão de onde saímos, se esse fogo for um único fósforo dentro de umas catacumbas enormes, é com essa limitação que teremos que lidar.
não só porque temos que ser responsabilizados, eu vou pôr isto entre aspas, está bem, para não ser um pouco forte, pelos nossos pecados, mas também porque o universo tem leis muito simples. E é Saturno que torna essas leis numa realidade. E enquanto que Júpiter representa o princípio da expansão, temos Saturno que representa o princípio oposto, que é o princípio da restrição. Sagitário é um signo que fala de liberdade, por isso o posicionamento de Saturno em Sagitário não é o mais fácil, por assim dizer, se é que podemos classificar a astrologia como fácil e difícil, nesta classificação tão dicotómica. Sagitário é a liberdade para explorar, para se expressar, para aumentar a noção da existência. Não podemos esquecer que o Sagitário é um signo de fogo. E fogo é a identidade. Esta necessidade de expansão do Sagitário pode ser vivida como tudo no zodíaco e tudo a nível astrológico pode ser vivida a vários níveis. Pode ser vivida de uma forma equilibrada ou pode ser vivida em excesso. Saturno pede exatamente que nos responsabilizemos pela forma como nos expandimos, pelos nossos excessos. Saturno ensina-nos que para viver existem leis universais que devem ser obedecidas, que há limites que devem ser respeitados. E é exatamente isso que Saturno nos mostra em Sagitário, que o homem e a sua liberdade obedece às leis e que a sua existência não é anárquica. Só assim é possível existir ordem dentro do caos. Por isso, quando o homem não obedece às leis, em Sagitário, ele é forçado a respeitar as leis dos homens, não é? Porque Sagitário, de uma perspectiva mundana, diz respeito às leis dos homens. É uma forma de nos recordar que fazemos parte de uma lei maior, que devemos de respeitar, obviamente. Outra característica do Saturno é que ele vem mostrar o que está desatualizado no tempo. Ele força-nos a trabalhar aquilo que está desatualizado ao longo da experiência. Sagitário representa a ânsia por conhecimento, um conhecimento que abre a nossa visão, um conhecimento que nos amplia. E podemos, obviamente, falar de ampliação no mundo físico ou no mundo espiritual. Tudo pode ser vivido em vários patamares de refinamento. Com a passagem do Saturno em Sagitário, no fundo terei que avaliar as limitações do meu saber, do meu conhecimento. E depois ter que tomar medidas para ultrapassar essa limitação, estudar, aprender, colocar-me em contacto com outras realidades que me ensinem algo mais, viajar, conhecer outras culturas, outras realidades, outras formas de viver a vida. Nós temos estado a falar, confesso, temos estado a falar de um lado um bocadinho mais duro do Saturno, de um lado mais severo deste planeta. O Saturno também traz consolidação. Portanto, tudo aquilo que ele toca, toda a energia por onde passa Saturno. Aliás, eu acho que essa é a única promessa que se é que o Saturno possa prometer o que é que seja. É que se nós trabalharmos e nos dedicarmos e nos responsabilizarmos pela vida, ele recompensa-nos com consolidação. E neste caso, em Sagitário, ele consolida a nossa expansão, a nossa necessidade de crescimento, se nós nos orientarmos pelos valores corretos. Os planetas têm expressão a um nível mais micro, ou seja, na nossa vida em particular, mas também ao nível social, não é?
Como representante da esfera social, o Saturno em Sagitário propõe, na minha opinião, uma revisão das leis que regem a sociedade. Portanto, os padrões éticos, morais, sobre os quais a sociedade se constitui, as próprias estruturas religiosas, as estruturas de conhecimento superior, as universidades, as faculdades, tudo o que diz respeito ao ensino. Portanto, o que é que, no fundo, queremos continuar a ensinar? Qual a qualidade e as limitações do conhecimento que está a ser transmitido e aprendido? Será que a resposta está em acumular cursos ou conhecimentos de cursos superiores, por exemplo? Ou, no fundo, o que é que nós queremos aprender? Se nós quiséssemos resumir um pouco ou estruturar, não é, que estamos a falar de Saturno, esta passagem de Saturno em Sagitário, podemos dizer que com Saturno em Sagitário teremos que estruturar, consolidar o nosso saber e conhecimento. Responsabilizar-nos pelas limitações da nossa fé, da nossa visão, das nossas crenças, dos nossos dogmas. Viver em função daquilo em que acreditamos, não apenas viver em teoria. O Sagitário, aqui nós temos Saturno em Sagitário, fala do arquétipo do Sagitário, obviamente, de Júpiter e de Capricórnio. Por algum motivo, o Sagitário vem antes do Capricórnio. O Sagitário é um signo que fala de conhecimento. Eu sei porque eu aprendi, eu sei porque eu li, eu sei porque eu viajei, mas é filosófico. É um conhecimento que nos expande, mas é teórico. E é em Capricórnio que nós tornamos as coisas reais e concretas. Portanto, a partir deste conhecimento, a partir destas filosofias, a partir destas crenças, consigo viver a minha vida na prática, Capricórnio, consigo não é só façam o que eu digo, mas é façam o que eu faço. É testar esse sistema, é testar essas crenças, é testar esses valores, é testar esse conhecimento. E daí, para mim, este posicionamento ser importante nós vivermos em função daquilo em que acreditamos. Não viver apenas em teoria. Ser praticante, não teórico. É exatamente através deste ponto, na minha opinião, que nós conseguimos entender o anterior, estruturar e consolidar o nosso saber e conhecimento. Ou seja, através da experiência da vida, através das dificuldades, através das circunstâncias, nós entendemos as limitações das nossas teorias. Com Saturno em Sagitário, teremos que respeitar as leis. Já vimos o que aconteceu ao Sr. Sócrates, não é? Sócrates, que pelos vistos tem Saturno em Sagitário, portanto não será por acaso. Verdade ou não, não é, Sagitário? Verdade ou não que a coisa vai andar para a frente, ou verdade ou não que estejamos no início de algo diferente, mas a verdade é que aconteceu. E era bom que se expandisse para as restantes situações. Com Saturno em Sagitário precisamos de entender os limites da nossa liberdade. Se calhar pode fazer confusão quando eu falo em liberdade, falar de liberdade associada ao Sagitário, porque talvez associemos a liberdade muito mais ao Aquário do que ao Sagitário. Mas o Sagitário também é um signo que pede liberdade. Liberdade
vamos expandir, liberdade, não ter os meus horizontes limitados, liberdade para poder explorar terreno, para poder aventurar-me no desconhecido. E nesse sentido, Sagitário está ligado à liberdade e ao conhecimento, o conhecimento que traz liberdade. É interessante porque, até em termos da distribuição do zodíaco, Sagitário é um signo que está naturalmente em sextil com o Aquário. Portanto, é o conhecimento que traz liberdade. O Saturno em Sagitário vem testar se vivemos em verdade. Se perante todos os testes e dificuldades pelos quais passamos, em que é que acreditamos e por que valores mais altos nos orientamos. Portanto, qual a nossa ética e moral? Vem estruturar e consolidar a nossa relação com tudo aquilo que é estrangeiro, simbólico e literalmente. E ainda remetendo para aquilo que Saturno significou em Escorpião, e se algo morreu em Escorpião, isto significa, como vimos anteriormente, que algo novo terá que nascer. É inevitável que assim seja, por muito que nós não tenhamos consciência disso, no nosso dia a dia, em tudo o que fazemos, para que algo tenha início, algo tem que acabar. Estava a dizer que se algo morreu em Escorpião, e se a nossa identidade, se nós como nos vimos e como nos conhecemos, morremos, parte de nós morreu em Escorpião, porque esse é o objetivo da passagem pelo Escorpião, é que parte de nós que já não está obsoleto, por assim dizer, precisa de ser renovado e reciclado. Portanto, se algo de nós morreu em Escorpião, é preciso estruturar uma nova identidade. E em Sagitário surge um novo eu. Temos exatamente, para mim, que nos responsabilizar por esse novo nascimento. Obviamente que isso, por vezes, traz medos associados, porque nascer significa começar de novo. E se é Sagitário, ainda mais em terreno por explorar. Portanto, no fundo, nós temos que reconstruir uma nova visão. Consolidar a nossa noção de identidade universal, porque no fundo o Sagitário é o que é o último fogo do zodíaco. É uma noção de identidade maior, ampliada. Por exemplo, quando nós viajamos, quando vamos para outro país, não estou a falar das pequenas deslocações, falo de grandes deslocações para fora daquilo que nos é vizinho. Quando viajamos, percebemos que existem outras realidades, que existem outros estilos de vida, para além da nossa realidade. Eu expando o meu conhecimento e a minha consciência. Eu percebo que existe mais mundo para além do meu. E aí eu sinto-me um cidadão do mundo. Eu sou com o resto do mundo. E que apesar de todos os outros terem uma vida diferente da minha, terem uma cultura diferente, terem rotinas diferentes, crenças diferentes, seja o que for, um país diferente, todos estamos ligados e todos fazemos, é como se a nossa identidade torna-se mais global. Entretanto, nós vamos ter, à medida que o Saturno passa por Sagitário, nós vamos tendo contacto com outros planetas também em trânsito. Nós atualmente temos Urano em Carneiro, o Júpiter ainda está em Leão, temos Neptuno em Peixes e temos Plutão em Capricórnio.
Saturno há de fazer quadratura a Neptuno a novembro e dezembro de 2015, depois volta a fazer em junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2016. A quadratura de Saturno e Neptuno fala de uma relação muito forte porque ambos são dispostos por Júpiter. Neptuno dispõe-se a si próprio também porque está em domicílio, não é? É corregente de peixe. Mas tanto Sagitário como Peixe são regidos por Júpiter. Portanto, têm isso em comum. Ambos os signos, Peixe e Sagitário, falam de verdade e de expansão. Mas eles alcançam-nos de formas diferentes. Sagitário é um signo Yang. Portanto, eu procuro a verdade fora. Eu expando-me fora. E Peixes é um signo de água, é Yin. Portanto, eu procuro a verdade dentro. É um signo em que a verdade não está associada, supostamente é um signo, estou a falar no seu ideal, não é? Estou a falar no seu ideal e na própria evolução do zodíaco, no arquétipo em si. Não estou a falar das deformações e das deturpações que nós fazemos às energias planetárias e dos signos do zodíaco, não nesse sentido, estou a falar do arquétipo. Em Neptuno, em Peixes, o Júpiter é uma verdade e um conhecimento que não está dependente de dogmas nem de religiões. Está unificado. Dissolvem-se as arestas que no fundo impedem a união dos homens em função daquilo que cada um acredita. Esta quadratura parece-me que vem mostrar as ilusões com relação àquilo que nós consideramos ser verdade. Isto para que possamos estruturar uma realidade verdadeiramente espiritual, não religiosa, como o Sagitário muitas das vezes está mais associado, mas verdadeiramente espiritual. Para que possamos falar de espiritualidade ao invés de religião, em que os dogmas não são impeditivos daquilo que é a universalidade espiritual. E com religiosa eu não estou a focar-me em nenhuma religião em específico, ou católica, ou outra qualquer. Eu refiro-me a todas as crenças e também religiões, incluídos estão os ateus. Porque se eu não acredito em nada, eu já acredito em alguma coisa, nem que não seja nada. Mas tem a ver com a nossa estrutura de crenças. Esta quadratura mostra falsos dogmas, falsos profetas, fanatismos, estruturas que não respeitam a verdade. Com isto podemos ter desilusão com autoridades religiosas, desilusão com correntes filosóficas, e se efetivamente a nossa estrutura estiver desatualizada, o mais provável é que com esta quadratura Saturno-Neptuno é que sintamos uma dissolução e uma sensação de perda, de consolidação e desorientação. Isto tudo para que possamos baixar as nossas defesas que impedem o reconhecimento da verdade e do amor universal. O contacto entre Saturno e Neptuno é um contacto entre
um planeta que quer estrutura, Saturno, e um planeta que dissolve, Neptuno. E se nós quiséssemos classificar este contacto, poderíamos dizer que talvez não seja fácil. Talvez tenhamos vontade de escapar a tanta responsabilidade e a tanto trabalho e por isso simplesmente desintegrar. E isto talvez seja especialmente verdade para os mapas em que Saturno é fraco e Neptuno forte. Mas no fundo, aquilo que o Neptuno pede é que possamos transcender as nossas limitações, e neste caso são limitações filosóficas, são limitações de conhecimento, para que possamos dar estrutura e trazer para a matéria, que é Saturno, um conhecimento mais subtil, mais refinado, que ultrapassa aquilo que a mente consegue explicar e para o qual, no fundo, fomos ensinados a acreditar. Por outro lado, Saturno pede que desenvolvamos uma estrutura para que não nos percamos nas águas de Neptuno. Porque este posicionamento de Neptuno em Peixes é um posicionamento muito, muito forte. Neptuno está em domicílio e, desejavelmente, é a espiritualidade ao máximo, quer dizer, é a abertura a todo o mundo invisível, a tudo aquilo que, na verdade, é. Mas se nós não estivermos refinados na nossa essência e no nosso interior, o Neptuno em Peixes pode ser bastante confuso e desintegrador. E quando eu quero dizer desenvolvermos uma estrutura para não nos perdermos nas águas do Neptuno, o que eu quero dizer com isto é para não nos perdermos em escapismos, para não fugirmos da realidade, para não nos perdermos em utopias, derrotismos, vitimizações, vícios e outros desesperos afim. Uma estrutura que nos oriente e nos ajude a decidir qual o caminho que queremos viver. E pelo posicionamento do Saturno em Sagitário, nós não podemos deixar de falar de Júpiter. Júpiter está agora em Leão, mas ingressa em Virgem a 11 de agosto de 2015. Nós não podemos falar do Saturno em Sagitário sem perceber por onde é que anda Júpiter, porque é através do posicionamento de Júpiter que nós percebemos exatamente que atualização é que nós temos que fazer em relação a estas crenças e este conhecimento. Com Júpiter em Virgem, precisamos de aprender a ser mais discriminativos, a separar o trigo do joio, em relação a tudo aquilo que nos fazem acreditar, tudo aquilo que nos fazem crer e que nós próprios queremos acreditar. Eu vou falar apenas do Júpiter em Virgem, não vou falar do Júpiter em Leão, porque o Júpiter em Leão já está praticamente num percurso final, e não vou falar do Júpiter em Balança, porque temos que pôr limites. Eu vou falar do Júpiter em Virgem, até pela relação que o Júpiter vai ter com o Saturno e com o Neptuno, está bem? Com o Júpiter em Virgem, o que é que nós temos que expandir? Nós temos que expandir novas técnicas de saber. Nós temos que transformar aquilo que é o conhecimento teórico em ferramentas práticas. Ver o que é que ainda é funcional e aquilo que não passa de conhecimento desatualizado, que já não é útil, não serve o caminho que queremos tomar e que precisamos de tomar. É uma época em que precisamos de otimizar os recursos de que dispomos. A Virgem, o signo de Virgem é um signo de eficiência, de otimização, portanto faz parte da trindade da Terra, vem a seguir a Touro. O Touro são os recursos.
E o signo da Virgem é a organização que nós damos aos recursos, é regido por Mercúrio, é a organização, é a otimização, é a utilidade que damos a esses recursos, como aperfeiçoamos esses recursos, como nos podemos servir desses recursos. E, portanto, com o Júpiter em Virgem, parece-me que é preciso otimizar os recursos de que dispomos, quer ao nível individual, quer ao nível planetário. Quer dizer, não podemos continuar a viver com a mania das grandezas, na ilusão de que tudo está bem, que aquilo que os olhos não veem e o coração não sente. Portanto, é importante integrar valores de humildade, simplicidade e ausência de desperdício, porque na natureza não existe desperdício. Isso é um mal do homem. Se pensarmos na mitologia, Júpiter, na pele de Zeus, era Deus do Olimpo e vivia lá no alto, ditando as suas leis para que elas se fizessem cumprir na Terra. Pois é, mas Júpiter está em Virgem e em Virgem ele está em exílio. No fundo é como se Zeus tivesse caído do Olimpo e tivesse que descer à Terra para ver a praticidade das suas leis e das suas crenças, sair do seu trono e ter a humildade de testar as suas teorias. E se nós quiséssemos fazer uma novela planetária, não é? Talvez ajude a perceber um bocadinho. Viver essas teorias na prática ao invés de apenas ditá-las. Talvez tenhamos também que descer dos nossos tronos à semelhança desta imagem que vos procuro transmitir. E agora nós saímos dos nossos tronos. Júpiter está em Leão, não é? Vai entrar em Virgem. Portanto, não há simbologia mais adequada, sair dos nossos tronos e sermos mais humildes, meter a mão na massa, não é? É caso para se dizer que com Júpiter em Virgem e Saturno em Sagitário não chega a rezar. Portanto, é preciso fazer. É preciso trabalhar para trazer o quê? Para trazer os nossos sonhos para o mundo real, progressivamente. Para isso nós temos que organizar a matéria. Organizar a matéria para que ela possa dar suporte a energias mais subtis e superiores. E é aí que nós podemos perceber que as nossas limitações espirituais também se manifestam ao nível da saúde. Se pensarmos que a nossa luz interior e a nossa inspiração, se forem fracas, o corpo físico enfraquece. Se pensarmos nos elementos do zodíaco, nós temos o fogo, o ar, a água e a terra. O fogo é o elemento mais subtil e a terra é o elemento mais denso. E isso não minimiza a terra, isso não tira prestígio à terra, ao elemento terra. Apenas significa que a energia vai se densificando até se tornar real. Ou visível, não deixa de ser real porque é invisível. Portanto, a matéria no fundo é a última expressão da energia. E da mesma forma, o nosso corpo físico é o veículo através do qual o nosso espírito se manifesta. Portanto, se o corpo físico adoece, é porque estamos desligados do nosso espírito. E a doença física é sempre espiritual. E talvez com Júpiter em Virgem venhamos a aprender a identificar a verdadeira causa por trás das manifestações somáticas que temos e aprender a curar o nosso corpo físico para além do uso das drogas, que é Neptuno. Mesmo para isso é preciso estruturar outro tipo de conhecimento. É preciso aprender como fazê-lo e ganhar experiência e sabedoria neste campo. O Júpiter em Virgem fala da necessidade de tornar esta verdade parte do nosso pensamento, porque a Virgem é regida por Mercúrio. É como se a mente inferior precisasse estar ligada à mente superior. Se
separar o trigo do joio em relação àquilo que consideramos ser verdade e àquilo que não é verdade. E isto faz-me, vou-vos mostrar, eu vou avançar aqui um slide, vou passar à frente. Este slide tem uma imagem que faz referência a um artigo que eu vi partilhado no Facebook através da Rita Correia, que também está a assistir a este webinar, e chamou-me a atenção para esta questão do Júpiter em Virgem e desta relação Júpiter em Virgem, Neptuno em Peixes, Saturno em Sagitário, e no fundo é um médico. Vocês depois podem explorar, eu pus aqui o link para se vocês quiserem ler o artigo na íntegra. Eu não vou fazê-lo aqui, não temos tempo para isso, não faz sentido, mas faz sentido referi-lo. E o que este médico refere é que os pensamentos curam mais do que os medicamentos. E no fundo é conseguirmos perceber isso, é conseguirmos desenvolver um outro tipo de conhecimento. O Saturno é um planeta que fala muito de tradição. Em Sagitário falamos de tradição ao nível do conhecimento, mas quer dizer, com Júpiter em Virgem, até que ponto é que essa tradição é útil e já serve um propósito maior? Quer dizer, qual é a utilidade? E talvez isto seja o deslumbrar de uma possível evolução ou de um possível investimento no desenvolvimento de novas técnicas, de um novo conhecimento ao nível da saúde. Uma nova perspectiva, de uma nova abordagem. Já existe, mas os médicos, de uma forma geral, se calhar a medicina, de uma forma geral, ainda fecha um pouco os olhos e tratamos, englobamos e catalogamos as medicinas alternativas, ou melhor, a medicina e as outras. Não é? Pode ser que haja uma união, pode ser que haja um entendimento e que não estarmos em pontos extremistas, mas pelo menos não estarmos cegos àquilo que podem ser alternativas complementares, não é? Entretanto, Saturno faz quadratura a Júpiter em março, abril, maio e junho de 2016. No fundo, a quadratura de Saturno a Júpiter reforça para mim toda a temática do Saturno em Sagitário e mostra que de facto não é possível expandirmos quando temos grandes limitações de visão, que não vale a pena ter teorias quando não as testamos na prática. E sem as testarmos na prática não tomamos consciência das suas limitações. Depois, em maio, junho e junho de 2016, temos um T-square entre estes três planetas: Júpiter em Virgem, Saturno em Sagitário e Neptuno em Peixe. Uma vez que nós temos o Saturno como o apex deste T-square, e ele funcionará tanto como um mediador, como um limitador, ou uma energia que possa bloquear a integração de Júpiter em Virgem e Neptuno em Peixes, por tudo aquilo que nós já falámos. O objetivo para mim consiste em estruturar
uma nova visão que integra o Neptuno em Peixe e o Júpiter em Virgem, dando no fundo uma estrutura social que tenha valores e leis que integrem estes dois posicionamentos, o Júpiter e o Neptuno. Uma estrutura de saber e de conhecimento que englobe tanto a realidade espiritual, que é o Neptuno em Peixes, e consiga também aplicá-lo ao mundo físico, à prática do dia a dia, não esquecendo este Júpiter em Virgem. Pensarmos numa sociedade que precisa de parar de se vitimizar, de ter atitudes escapistas, pela dificuldade que possa ter em lidar com a limitação das suas utopias. Ao mesmo tempo, parar de trabalhar sem inspiração, apenas baseada em valores mecanicistas ou preocupados essencialmente com resultados ao nível do plano material. Esta estrutura de expansão, que é este Saturno em Sagitário, que nos permita tanto viver o sonho, que é o Neptuno em Peixe, como atender às necessidades reais e concretas da vida, que é este Júpiter em Virgem. Portanto, uma estrutura que una o mundo visível com o mundo invisível, o espírito com a matéria. Agora, com Saturno como apex deste T-square, o que nós vamos questionar é onde é que a nossa estrutura de saber e de conhecimento falhou, que medos inconscientes ainda nos dificultam de ver o caminho. Se quisermos equilibrar o T-square, teríamos que ir assentar as energias aqui em Gêmeos e perceber que talvez tudo seja uma questão de perspectiva. Nós sempre podemos ver o copo meio cheio ou meio vazio. Nós temos a geração de Neptuno em Sagitário, que vai Neptuno em Sagitário e Urano em Sagitário também, uma geração mais nova, mas já com idade para provavelmente ter consciência de uma identidade mais ampliada. Esta geração de Neptuno em Sagitário e Urano em Sagitário provavelmente vão sentir o apelo destes trânsitos de uma forma mais pessoal. A geração do Neptuno em Sagitário é uma geração altamente idealista, sonhadora, que tem uma ânsia por conhecimento, por saber. Talvez seja chamada a colocar em prática esta realidade invisível e até a confrontar-se com mais intensidade com toda esta limitação e toda esta ilusão que nós temos vindo a falar em relação ao Sagitário. A geração do Urano em Sagitário, é a fome com a vontade de comer, não é? Ainda há pouco falámos do Sagitário e do Aquário, e dois signos aos quais eu associei a liberdade com interpretações diferentes. Portanto, a necessidade da liberdade é imensa, de exploração, de expansão é enorme. E este Saturno a passar em Sagitário para esta geração com o Urano lá posicionado, é uma geração que pode se sentir bastante limitada nesta sua necessidade de liberdade. E ter que vir sentir realmente na pele esta necessidade de definir os limites. E até de introduzir reais mudanças nesta estrutura de saber e de conhecimento.
Em relação aos posicionamentos planetários, eu queria terminar fazendo referência ao posicionamento de Saturno em Sagitário e a relação com Plutão em Capricórnio. Este posicionamento do Saturno em Sagitário, para mim, é fundamental para a passagem de Plutão em Capricórnio, porque da mesma maneira que nós precisamos de ver por onde anda Júpiter para entendermos o que o Saturno em Sagitário nos pede, precisamos perceber por onde anda Saturno para entendermos a proposta de Plutão em Capricórnio, porque o Saturno dispõe em Capricórnio. Se o Plutão corresponde a toda a limpeza, purgação, transformação, transmutação, toda a lavagem de roupa suja, se quiserem pôr assim, ao nível social, ao nível das estruturas de poder económicas, por onde anda o Saturno é o foco de tudo isto. Ou seja, serão, durante este período em que o Saturno passa em Sagitário, serão as leis, serão as questões éticas, as questões morais, as questões filosóficas, as estruturas religiosas que constituem a base da sociedade que serão alvo de transformação. As relações internacionais serão provavelmente e igualmente uma área abrangida por estes tempos saturninos. A relação que o Saturno faz com Plutão é uma relação balsâmica. O que significa que daqui por cerca de 5 anos, sensivelmente, em janeiro de 2020, nós teremos uma conjunção de Saturno e Plutão em Capricórnio. Portanto, são 2 pesos pesados em conjunção. Com o Saturno em domicílio, não é? Deixem-me só rever aqui algumas perguntas que me estão a colocar. Peço desculpa, só fazendo uma pausa. Estava a fazer referência à relação com Saturno, entre Saturno e Plutão. Portanto, esta fase balsâmica, para mim, pressupõe uma dissolução de tudo isto que nós chamamos de sociedade. A fase balsâmica tem relação com a casa 12 e, portanto, com o signo de Peixe, com Neptuno. Esta fase de dissolução acontece com Saturno ainda em Sagitário e pede um refinamento dos valores espirituais, éticos, morais sobre os quais a sociedade está edificada. Esta fase balsâmica, exatamente por estar relacionado com o signo de Peixe, com a casa 12, com Neptuno, é reforçada pela relação que o Saturno faz com Neptuno durante a sua passagem pelo Sagitário, portanto, pela quadratura em trânsito. Como a sociedade, a nossa e a sociedade em termos mundiais, está podre, está deficitária, incapacitante e muito pouco provavelmente se irá aproveitar para aquela que todos nós conhecemos como a Era de Aquário. Eu acredito que será quando a conjunção entre estes dois se der que nós teremos o verdadeiro início da destruição e reconstrução daquilo a que chamamos de estrutura social. Por enquanto, ainda vamos ter que assistir a muita limpeza.
mais do que conseguimos mudanças, mudanças sim, obviamente que há sempre mudanças, podem não ser logo visíveis, mas há sempre mudanças. Mas talvez elas comecem a ser mais visíveis a partir desta conjunção Plutão-Saturno. Nós atualmente estamos numa fase, aquilo que se chama a fase minguante, desta relação entre estes dois planetas. Por isso, até agora, talvez tenhamos tido apenas o primeiro trabalho do Plutão, trazer à superfície aquilo que está obsoleto. Portanto, expor aquilo que já não funciona, expor aquilo que está podre, expor aquilo que já não funciona. Acredito ainda que será durante a fase crescente, ou seja, após a conjunção entre Saturno e Plutão, que talvez começaremos a gatinhar, a trabalhar num longo percurso de pôr uma nova sociedade de pé e a andar. E é interessante porque depois, logo a seguir, bem, nós não vamos obviamente fazer a análise de Plutão em Aquário, mas logo a seguir Plutão entra em Aquário e temos mais Saturno, não é? Porque o Aquário é regido pelo Saturno e pelo Urano. E, portanto, vamos ter muito trabalhinho pela frente, ainda com Saturno. Portanto, durante toda a passagem de Plutão em Capricórnio, temos que estar sempre atentos ao trânsito que Saturno faz ao longo do zodíaco. E ainda vamos ter que continuar a prestar... Bem, temos sempre que prestar atenção ao Saturno, não é? Mas ainda vamos ter que tê-lo como referência quando Plutão entrar em Aquário. Em termos de conclusão e relembrando, se nós pensarmos em tudo isto que falámos do Saturno e tudo aquilo que ele representa, não podemos esquecer que não há liberdade sem a devida compreensão dos limites e das nossas limitações. Não há Aquário sem Saturno. Urano, Neptuno e Plutão estão a seguir aquilo que nós chamámos no início do Senhor dos Anéis no Sistema Solar. E por isso, antes de integrarmos, conseguirmos integrar a proposta de Urano, de Neptuno e de Plutão, temos primeiro que entender aquilo que o Saturno nos pede. Portanto, entender aquilo que nos limita e aprender a integrar, a trabalhar e a transformar essas limitações em sabedoria. É a partir de Saturno que, ao abraçarmos as lições das experiências e as aceitarmos como nossas, sermos responsáveis pela nossa vida, só assim ganhamos consciência e avançamos mais um anel naquilo que são os limites de Saturno. Nós sabemos que o universo obedece a uma ordem e a uma hierarquia. E Saturno em Sagitário vai fazer com que nós não nos esqueçamos disso. Que estamos inseridos dentro de uma ordem, que estamos inseridos dentro de uma hierarquia. E só com esse entendimento, só assim, é que nós poderemos alcançar aquilo que Dane Rudhyar chamou dos mensageiros da galáxia, não é? Urano, Neptuno e Plutão. Mais uma vez, obrigada. Desejo uma boa noite a todos e boa entrada de Saturno em Sagitário. Bem-aja a todos. Obrigada.